Paz seja convosco, povo de Deus. Eu sou o pastor Antônio José, secretário estadual de missões da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no estado do Ceará. E hoje nós estamos lançando a nossa segunda videoaula. Nosso canal teve aí alguns dias parados, por ocasião de que nós estávamos em viagem missionária no projeto Mais Que Medalha durante as Olimpíadas Rio 2016. E hoje eu quero falar de um tema que também é muito polêmico na área missionária. Nosso canal, nossas videoaulas têm esse objetivo de desfazer mitos a respeito do universo missionário. Você pode mandar a sua sugestão através do e-mail sense.ai@gmail.com, onde você pode sugerir temas, você pode enviar perguntas a respeito do universo missionário e, na medida do possível, nós vamos estar esclarecendo biblicamente a respeito de determinados conceitos sobre o universo missionário, E hoje eu queria começar falando com vocês o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 37 e 38, que diz assim: Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. E Jesus respondeu: Vamos por outro lugar, para povos vizinhos, para que também lá eu pregue, pois foi para isso que eu vim. Veja, amados, esse é um tema tanto quanto que polêmico. Ir ou ficar? Muitas pessoas chegam a perguntar assim: por que mandar um missionário sair daqui, da nossa Jerusalém, das nossas proximidades, para um lugar distante? Por que vocês saem daqui, da sua cidade, do seu bairro, e vão tentar alcançar um lugar distante, quando na verdade tem tanta coisa para se fazer nesse bairro, tem tanta coisa para se fazer nessa cidade, tem tanta coisa para se fazer no nosso estado, no nosso país, e vocês ficam querendo ir para outros lugares, para outros povos distantes? Queridos, tenho uma pergunta para você. Por que alguém deveria ouvir o Evangelho 2 vezes, quando ainda existem pessoas que não ouviu nenhuma? Veja bem, Jesus havia feito muitos milagres em Cafarnaum. E os discípulos, ao encontrarem Jesus orando, isso está em Marcos capítulo 1, foi o texto que nós lemos, chegaram e até repreenderam Jesus, dizendo assim: Mestre, como que o Senhor se isola, como que o Senhor se esconde, se ausenta da multidão? Todos estão te buscando, ainda tem tanta gente para o Senhor atender. Mas qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi: ainda há outros povos para serem alcançados. E Jesus partiu dali, e foi para outras cidades. E por causa dessa atitude, muitos creram e foram salvos. Queridos, nós como igreja não devemos ser egoístas. Ainda há outros povos para serem alcançados. O evangelho ele não pode ser restrito apenas a um pequeno grupo, a um grupo de privilegiados. Veja bem, eu vou colocar aqui para você 2 situações a respeito do ministério de Jesus. A primeira delas foi essa de Cafarnaum, onde houve uma grande aceitação da palavra de Jesus, dos milagres, do ministério de Jesus. Mas houve outra situação também. Lá em Lucas capítulo 4, vai falar que depois da tentação, depois que Jesus passou pela tentação no deserto, ele foi pregar em Nazaré. Chegando em Nazaré, ele foi rejeitado pela maioria das pessoas. Somente alguns creram. É interessante que o Evangelho diz que ele não pôde realizar ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E aí nós citamos o caso da pregação de Jesus em Cafarnaum, que houve uma grande aceitação. Então veja, nos 2 casos, tanto em Nazaré quanto em Cafarnaum, Jesus ganhou alguns e partiu para outros povos. Veja bem, Jesus poderia ter permanecido em Nazaré dizendo: não, eu vou continuar aqui, porque ainda tem muita gente que não crê, ainda tem muita gente que não aceitou a palavra, ainda tem muita gente para ser curado. Mas não. A rejeição ao Evangelho naquele lugar, a mensagem de Jesus, e quando eu falo Evangelho, eu estou falando da mensagem de Jesus,
A rejeição da mensagem de Jesus naquele lugar, em Nazaré, não foi um pretexto para que ele se bitolasse, para que ele se restringisse apenas à cidade de Nazaré. Chegando em Cafarnaum, a situação se inverte, há uma grande aceitação. Mas também a grande aceitação da mensagem de Jesus, a multidão dos que criam aumentou ali naquela cidade, mas também não foi um pretexto para Jesus continuar ali restrito somente na cidade de Cafarnaum. Ele poderia ter dito, não, eu vou continuar aqui, porque aqui minha igreja vai crescer, e aqui nós vamos ganhar muita gente, mas Jesus, nos dois casos, ele ganhou alguns e partiu para outros povos. Interessante que quando os discípulos quiseram repreendê-lo porque achavam que ainda tinha muitas outras coisas a serem feitas em Cafarnaum, Jesus disse, eu vim para que também outros povos sejam alcançados. Então o que nós precisamos entender é que a grande missão, ela não está em alcançar o maior número de pessoas do mesmo grupo. Às vezes nós achamos que a missão de Deus é alcançar o maior número de pessoas possíveis de um mesmo grupo. Mas a verdadeira comissão que foi dada por Jesus a nós como igreja é alcançar o maior número de povos, ou melhor, o maior número de etnias, que uma vez alcançados essas etnias, eles terão condições de alcançar as outras pessoas de seu próprio grupo. Por exemplo, o Brasil é considerado um povo já alcançado, porque a igreja evangélica brasileira tem plenas condições de alcançar o seu próprio povo, né? Nós precisamos entender perfeitamente Mateus 24:14, que está escrito sobre os sinais dos tempos, e diz assim, e este evangelho do reino será pregado em testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Muitas traduções na língua portuguesa traz essa expressão, esse evangelho será pregado em todas as nações. E normalmente quando se lê esse tipo de expressão, as pessoas se lembram das divisões geográficas a qual temos nos continentes. E aí as pessoas vão se lembrar Brasil, Argentina, Chile, Japão, China, África do Sul, né, Quênia, por exemplo. Mas o que Mateus 24:14 está falando não é de nações em termos de divisões geográficas. Uma tradução mais literal diria que este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as etnias. Como que é definido uma etnia? Um povo, uma etnia é definido por alguns traços comuns, principalmente linguísticos e culturais. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, nós temos aproximadamente 358 tribos indígenas aqui no Brasil, onde cada uma tem a sua língua e a sua cultura. Então são 358 etnias, 358 povos diferentes que nós temos só aqui dentro da nossa nação brasileira. Então, Mateus 24:14 está falando que todas as etnias, ou seja, onde existir um grupo de pessoas com traços comuns de linguística e cultura, né, peculiares àquele grupo, então este é um grupo para ser alcançado. Uma vez que algumas pessoas desse grupo são alcançadas e têm plena condição de alcançar o restante do seu grupo, aí o missionário deve dirigir-se a outros povos. Era isso que Paulo fazia também. Paulo seguiu o modelo de Jesus. Ele chegava numa cidade, ganhava, discipulava alguns, levantava ali a liderança para dar continuidade àquele trabalho e ele continuava para outros povos, para outras cidades, abrindo novas igrejas. Por que que eu não devo me restringir a pregar o evangelho somente a um grupo seleto? Primeiro porque sempre haverá aqueles que não crerão, né? A gente sabe disso. A vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade, mas a gente sabe que sempre vai ter aquele que não vai crer. Então eu não posso me restringir a um grupo seleto. Primeiro por causa disso, sempre vai ter aqueles que não vão crer, que não vão aceitar a mensagem. E segundo, porque discípulos fazem discípulos, então nós devemos dar condição aos discípulos de tal povo que foi alcançado, alcançar o seu próprio povo, né? E aí eu vejo uma outra polêmica muito grande, que as pessoas chegam e falam assim, mas fulano não ganhou nem a sua própria família e quer ganhar o mundo. Antes de você pregar para outras pessoas, antes de você querer ganhar outras pessoas, você deve ganhar primeiro a sua família. Querido,
eu oro para que a sua família seja salva. Mas se alguém da sua família escolher não receber a mensagem, você vai restringir o evangelho de outros povos porque tem algum parente, familiar seu que decidiu não ouvir a mensagem? Segunda pergunta que eu faço: que Bíblia está escrito que você precisa primeiro ganhar a sua família para depois ganhar os de fora? Nem Jesus, querido, ganhou a sua família antes de iniciar o seu ministério em outros povos. E eu te provo biblicamente João capítulo 7, verso 5, que está bem claro dizendo que os irmãos de Jesus não criam nele. Mas, a essa altura do campeonato, Jesus já tinha operado milagres, Jesus já tinha arrastado multidões, Jesus já tinha salvo milhares de pessoas, centenas de pessoas. Mas os irmãos de Jesus continuavam sem crer nele. Então, meu irmão, você que se sente chamado por Deus para fazer a obra do Senhor e deseja ser enviado para outro lugar, mas está com peso na consciência porque alguém trouxe uma palavra de julgo sobre você, dizendo que você tinha que ganhar primeiro a sua família para depois ganhar o mundo, eu quero trazer uma palavra libertadora para você nessa hora. Que nesse vídeo você venha ter a visão correta de Deus a respeito da obra missionária. Não existe nenhuma Bíblia essa história de que você tem que ganhar primeiro a sua família para depois ganhar outras pessoas. Porque nem Jesus ganhou a sua família. Alguns dos irmãos de Jesus só vieram crer de fato que ele era o Messias depois que ele ressuscitou. Então, quer dizer, passou todo o ministério de Jesus e Jesus não ganhou a sua própria família. Então, não se baseie em ensinamentos distorcidos que não têm base bíblica, que muitas vezes trazem julgo e opressão na vida das pessoas. Então, ir ou ficar, a ordem de Deus é ir. Ficar deve ser uma exceção. Então, essa é a nossa videoaula de hoje. Compartilhe com outras pessoas, divulgue o nosso canal, né? Nossas videoaulas, como eu já falei no início, têm o objetivo de desfazer os mitos a respeito da obra missionária, esclarecer a igreja para que a igreja esteja melhor preparada para cumprir a grande comissão. Que Deus te abençoe. Nós estamos no Periscope. Procura lá Comando Resgatai, tem o nosso blog também oficial, Comando Resgatai, blogspot.com, para que você possa ter sempre uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Que Deus seja contigo, em nome de Jesus.